Deixa eu te fazer outra pergunta também. Hoje em dia a gente está vendo vários consórcios com vários tipos de lance. Lance embutido, lance isso, lance aquilo. Quais são os lances existentes hoje no mercado? Bela pergunta, Duda. Aliás, hoje essa sabatina aqui tá legal, hein, Augusto, hein, Paulinho? Para responder essa pergunta que você me fez, Duda, brilhantemente, bem feita, eu vou dar um retrocessozinho no sistema, pode ser? Pode, é importante isso, que a gente comece a entender muito mais o que é o consórcio. Quando o consórcio surgiu, por um iluminado brasileiro, né, aí no final da década de 1950, já entrando em 60, era para... Desculpe, então o consórcio foi inventado pelos brasileiros? Tipicamente brasileiro. O consórcio é brasileiro e hoje já está exportado para alguns países, né? Para parte da Europa. Nós temos até na África do Sul, já temos hoje, né? Nós temos Argentina, temos vários outros países já, 8 ou 10 países que já comercializam o consórcio. Então, consórcio. Esse iluminado brasileiro, né, no final dos anos 60, 50, né, ele teve essa ideia de juntar pessoas para adquirir um bem. Naquela época foi um carro, porque não havia nenhum tipo de financiamento. Naquela época, rico tinha carro, pobre não tem carro. Quem tem carro é rico, quem é pobre não tem carro. E não existia a classe média. Depois, um pouco, foi que foi surgindo essa classe média, né? Então ele queria contemplar os próprios colegas do banco onde ele trabalhava e fundou, tipo um caixa entre amigos, essa cooperativa, para que essas pessoas se cotizassem mensalmente com um valor, já que não tinha financiamento, e ao fim de cada mês ele sorteava um carro, né, para essas pessoas que participavam da cooperativa dele. A coisa foi crescendo, 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 e com 3, 4 anos depois, aliás, muito mais, porque isso aconteceu no final aí do governo Venceslau Braz, já tinha a história já conta, 1917 por aí mais ou menos, já tinha essa cooperativa. Mas ele veio tomar corpo depois que o governo percebeu que muitos carros eram entregues e apenas uma pessoa pagava, era o cara que administrava, era o administrador. Então ele foi procurar por quê tanto carro, como é que funciona essa coisa. Tanto é que esse iluminado saiu do banco como funcionário e foi tocar grupos na sua comunidade. Então ele falou que era o sistema entre amigos, etc e tal. O governo aí deu estalo, então vamos moralizar isso aí, vamos dar um nome. Não tinha um nome consórcio. Vamos regulamentar, né? E dar um nome de consórcio, lógico, um grupo de sócio, não tem nada mais, né, autêntico do que o nome consórcio. E aí redigiram um regulamento. Deixa eu aproveitar, quem rege, quem ordena, quem regulamenta e, principalmente, quem fiscaliza o sistema de consórcio do Brasil. Muito bem. É bacana, bacana. Quando, eu estou contando essa história no passado, quando foi regulamentado, foi o Ministério da Fazenda através da Secretaria da Receita Federal. Foi o primeiro órgão público a fiscalizar, a organizar, a fazer tudo com o consórcio. Com o Collor de Mello, né, quando ele foi presidente, então Zélia Cardoso de Mello, que era ministro da Fazenda, falou o seguinte: consórcio é uma entidade financeira, por que não está ligado ao Banco Central? Então, a partir daí, o órgão público que fiscaliza, que rege, que organiza tudo, é o Banco Central do Brasil, a partir de 91. Inclusive, foi o advento do consórcio dos imóveis a partir desta data. Voltando à pergunta do Duda Godinho, que ele falou o caso da contemplação, não foi? Quais são os tipos de lances, né? Então, lá no passado era só um lance livre, né? Com a modernidade, a necessidade do público, hoje existem vários tipos de lance. O lance fixo é um deles. Como é que funciona? Nesta modalidade, a administradora fala qual que vai ser o lance, no nosso caso é de 30%. Nessa modalidade, todos que entrarem vão ser contemplados com um lance de 30%. Não é 29%, não é 31%. Então, se teve 10 lances de 30%, eu tenho 3 carros para entregar nesta modalidade, eu sorteio esses 10 para quem eu vou entregar os 3. Se tiver lance suplente, eu entrego tanto quanto eu tenho em caixa. Esse é o lance fixo. Para que as pessoas não fiquem com medo, não tenho dinheiro, vou concorrer com alguém que dá mais, etc e tal. A gente tem estabelecer um lance fixo de 30% para essas pessoas ficarem tranquilos que todos vão ser contemplados nesta modalidade. O outro tipo de lance é o lance livre. O nome já diz, dá quanto quer. Algumas administradoras começam a partir de 10%, como é o caso da Dizal, né, que também a gente trabalha com ela. No caso da Chevrolet, o lance é livre. Eu tenho casos que o cliente tirou com R$5 de lance, Augusto, Paulinho. Como assim, Ailson? Lembra que eu falei para você há um tempo atrás aqui, que em determinado momento do consórcio, ninguém dá lance, a maioria já tirou tal, e está sobrando o carro que eu tenho que sortear?
Ora, se tiver um lance de R$1, entrega. Como eu já entreguei carro de R$1 de lance da Sanave. Tem a prova viva aqui que no consórcio da Dizal, na época da Sanave, eu dei um lance de R$1.200 e já tirei. E foi contemplado. O grupo realmente era um grupo antigo, em andamento, que eu já estava há bastante tempo, mas tirei com R$1.200, mas ainda faltava bastante. Porque nessa época que você deu o lance, tinha bastante crédito, né, oriundo das parcelas pagas, e poucos lances, sobrou dinheiro. O grupo ia sortear tantos quanto tivesse, mas se chegou você com um lance de 1.200, prioriza o lance nesse caso, já que o primeiro de sorteio já tenha sido entregue. E o outro lance, né? Já falamos do lance livre, o lance fixo, né? O outro lance é como falo, o lance embutido. Né? Então, no nosso caso, nós temos até 15% da própria carta de crédito. Existem administradoras de consórcio, sobretudo de imóveis, né, que tem lance embutido até 50%. E se é que eu posso orientar aqui o nosso público, eu diria que não é um bom negócio lance de 50%. Por que não? Porque você faz um crédito, por exemplo, para comprar um bem de R$100.000, tá certo? Aí você faz, você dá... Desculpa, você faz um crédito de 200 mil, aí você dá 50% de lance, 100 mil de lance. Você só vai sobrar 100 mil. Vai comprar um carro de 100 mil, mas você está pagando taxa de administração sobre os 200. Então, não sei se é viável, depende da necessidade do cliente. No nosso caso, a gente limitou em 15%. Você quer um carro de 100 mil, você só tem 15% de dinheiro. Nesse caso, você falou a gente limitou, você quer dizer a administradora que você trabalha. A nossa administradora que é regida pelo Banco Central. Todas as administradoras são regidas pelo Banco Central. Todas que têm autorização. Eu não sei, não conheço nenhuma administradora que esteja operando se não tiver a autorização do Banco Central. Então, para os consorciados, os nossos ouvintes, se certificar disso, é só dar um Google lá no Bacen, do Banco Central, consórcio, para saber quais são as administradoras que têm autorização e até quais são aquelas que têm mais queixa no Reclame Aqui. É importante que ele saiba disso. E se tiver que fazer um consórcio de carro, que dê preferência a consórcio administradora de fábrica, ligada a uma concessionária. Existem pessoas homologadas que estão fazendo consórcio das fábricas, são homologadas, mas não são da rede, ou seja, depois da contemplação, o cliente vai ter que procurar uma rede para tirar seu carro. Se vai ter que procurar uma rede, por que então não priorizar fazer um consórcio na própria rede, como é o nosso caso, né? Porque depois de contemplado, ele já está dentro de casa. Né? O tratamento vai ser de irmão para irmão. Se bem que todos os tratamentos dos nossos clientes são sempre tratamentos humanizados. Ainda. Aí o Sobrinho convida, novidade e informação.